A chuva caía sobre o vilarejo de São Miguel do Céu como se o próprio céu estivesse chorando por um segredo que ninguém ousava lembrar. Era uma chuva persistente, fina, quase invisível, que escorria pelas telhas de barro, escorria pelos troncos das árvores, escorria pelas ruas de terra batida que se desfaziam sob os pés. O ar era denso, úmido, carregado de um silêncio que não pertencia à natureza. Um silêncio que parecia esperar, o silêncio do abismo. O povo do vilarejo vivia com medo antigo, não do que se via, mas do que se sentia. O vento não soprava com a força dos ventos normais. Ele vinha em rajadas que pareciam respirar. As estrelas, quando apareciam entre as nuvens, tinham um brilho pálido, distorcido, como se fossem luzes de um mundo que não deveria existir. E havia o som, não um som de verdade, mas uma sensação, como se o próprio ar estivesse sussurrando algo em uma linguagem que os ouvidos humanos não deveriam entender. Foi nesse lugar, em meio à névoa eterna e ao silêncio que não era silêncio, que o doutor Elias Moreira chegou. Um homem de 38 anos, com olhos cansados e um casaco de lã desbotado que parecia ter sido usado por anos sem descanso. Ele não era do lugar, nem do país. Era um etnógrafo de campo, uma espécie de arqueólogo do invisível, que buscava respostas sobre cultos rurais, lendas locais, práticas religiosas que haviam sobrevivido em silêncio por séculos. O que o levou até São Miguel do Céu foi um relato anônimo, escrito em papel amarelado, entregue a ele por um funcionário do Ministério da Cultura. Eles não são Deus, não são demônios. São os que olham do lado de dentro do olho e estão acordando. Na primeira noite, Elias foi hospedado na casa de uma velha chamada Dona Lúcia. A casa estava isolada, cercada por uma mata fechada que parecia se mover quando se olhava de relance. O interior era escuro, cheirava a madeira apodrecida e a incenso queimado há muito tempo. A única luz vinha de uma lâmpada de querosene que tremia em seu suporte, como se estivesse com medo. Dona Lúcia não falava muito. Quando falava, suas palavras eram curtas, como se cada uma delas fosse um peso. Você veio buscar o que não pode ver, disse ela, olhando diretamente para os olhos dele, como se já soubesse tudo sobre ele. Elias sorriu, fingindo segurança. Vim para entender o que o povo acredita, respondeu, para registrar. Ela não respondeu, só acenou com a cabeça, como se acreditasse que ele já estava perdido. Na segunda noite, ele foi ao centro da aldeia. O povo estava reunido em volta de uma fogueira que não tinha fumaça. As chamas eram azuis, frias, e o calor que emanavam parecia não aquecer, mas apagar. Havia um velho sentado no chão, com os olhos fechados, cantando em uma língua que ninguém entendia. Quando Elias se aproximou, o canto parou. Todos se viraram para ele. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer som. "E o que você quer saber?" perguntou uma mulher com o rosto pálido, as mãos encolhidas. "Quero saber sobre os que estão no céu", respondeu Elias, sem pensar. A mulher riu, uma risada seca, como se o corpo tivesse esquecido como rir de verdade. Depois ela sussurrou: "E nós não olhamos para o céu, nós olhamos para dentro dele." Eles não tinham nome para o que tinham visto, nem para o que tinham sentido, mas havia um ritual, uma cerimônia que acontecia toda noite, à meia-noite, no cume da Serra do Olho. Um lugar onde, segundo as lendas, o céu se abria em fendas que só apareciam quando alguém se permitia olhar com o coração, não com os olhos. Elias foi ao cume da serra no dia seguinte. A subida foi longa, dolorida. As pedras sob os pés pareciam não ser de pedra, mas de algo mais macio, mais vivo. Ele sentia um leve tremor nas pernas, como se o chão estivesse vivo. Ao chegar ao topo, viu uma depressão no chão, uma cratera irregular, como se algo tivesse se arrastado para fora do solo. No centro, uma pedra negra lisa, sem reflexo. Em volta dela, marcas de garras não humanas, não animais. Grosseiras simétricas, como se tivessem sido feitas com intenção. Ele se ajoelhou, aproximou a mão. O ar ao redor ficou pesado. O vento parou, a chuva se esqueceu de cair e então ele sentiu. Não foi um som, nem um cheiro, foi uma presença, uma consciência que não pertencia ao mundo. Algo estava olhando.
Ele levantou o rosto. As estrelas tinham mudado, não eram as mesmas. Algumas tinham se deslocado, outras tinham se apagado, e havia uma nova estrela pequena, fria, pulsando como um coração, e ela piscava, não de forma aleatória, em padrões, como se estivesse tentando dizer algo. Elias abriu o caderno, escreveu: Ontem à meia-noite senti que algo estava me observando, não do céu, do outro lado do céu, como se o céu não fosse um lugar, mas uma janela, e alguém estivesse do outro lado, alguém que não tem forma, mas que sabe o que é ser humano, alguém que está aprendendo a nos ver. Naquela noite ele não dormiu. Durante a madrugada começou a ouvir vozes, não em sua cabeça, fora, vozes que vinham do chão, do ar, das árvores, palavras em línguas que ele não conhecia, mas que estranhamente ele entendia. As palavras eram simples. Você é um dos que olham, você não sabe o que é ser olhado. Ele se levantou, correu até a casa de Dona Lúcia. A porta estava aberta, a luz apagada, o silêncio era absoluto. Mas havia um cheiro, como urina, mas não urina, como sangue queimado, mas sem sangue. Ele entrou, a casa estava diferente. As paredes estavam cobertas de tinta preta, mas não era tinta. Era algo que escorria, que pulsava, e na parede do fundo uma imagem, um rosto. Um rosto que não tinha nariz, nem boca, nem orelhas, só olhos, muitos olhos, e todos olhavam para ele. Dona Lúcia chamou. Nada. Ele olhou para o chão, havia marcas de passos, mas não eram de sapato, eram de algo que se arrastava com garras, e os rastros iam do centro da casa até a porta do fundo. Ele seguiu. A porta dava para o bosque, a floresta estava diferente. As árvores não eram árvores, eram colunas, colunas negras altas com rachaduras que pareciam bocas, e de dentro delas havia sons, não vozes, sons de máquinas antigas, de sons que não deveriam existir, como se o universo tivesse sido feito de metal e tivesse começado a funcionar de novo. Ele começou a correr, mas não para longe, para dentro. O coração batia forte, o ar estava mais espesso. A luz do luar parecia ter cor, mas não era cor. Era um azul que não deveria existir, um azul que doía no olho. E então ele ouviu uma risada. Não era humana, era uma risada que vinha de dentro da cabeça. Uma risada que não era rir, era um som de algo se desfazendo. E você quer ver? Perguntou uma voz. Elias parou, olhou para trás. Não havia ninguém, mas a voz estava lá dentro dele. Quer ver o que eles são, quer saber o que nos olha. Ele tentou falar, não conseguiu. As palavras não saíam, a língua era de chumbo. Então ele viu. Na clareira, no centro da floresta, havia uma estrutura. Não era de pedra nem de metal. Era feita de algo que parecia carne, mas não carne viva. Carne que havia morrido há milhões de anos. Uma esfera negra com 1000 olhos em volta, todos abertos. E do centro algo se erguia. Um ser ou não, mais uma forma, um contorno. Um vazio que tentava se preencher com olhos, com boca, com mãos. Eles estavam ali, os que olhavam. Eles não eram alienígenas, não eram de outro planeta. Eles não tinham planeta. Eles eram o que existia antes do planeta, o que existia antes da luz, o que existia antes do tempo. Eles eram o que o universo esqueceu, o que o universo tentava esquecer, mas não conseguia, porque eles não morriam, eles apenas esperavam. Eles tinham vindo antes, eles tinham ido embora, mas não tinham ido embora. Estavam aqui nos sonhos, nas paredes, nas frestas do céu, nos olhos das crianças que morriam antes do nascimento, nos pensamentos que não pertenciam a ninguém. Eles estavam no ar, no vento, na chuva, no silêncio. E agora estavam aqui, no centro da floresta, olhando. Elias caiu de joelhos, não podia gritar, não podia mover. O medo não era do que ele via, era do que ele sentia. O que estava entrando, a consciência deles, não como pensamentos, como memórias que não eram dele, como sabedoria que não deveria existir. Ele sentiu o tempo se dobrar. O tempo não era uma linha, era uma espiral. Eles tinham vivido isso antes, muitas vezes, e sempre voltavam, porque o universo precisava deles, porque sem eles o universo não teria sentido. Eles eram o que mantinha o vazio vivo, o que mantinha o nada em movimento. Eles eram a dor da existência.
E então ele sentiu algo não no corpo, mas no pensamento. Um nome que não era um nome, um som que não era um som. Era a palavra que não deveria ser dita. E ele a disse, não com a boca, mas com a mente. Elohim, que o mundo parou. Não foi um som, foi uma parada, como se o tempo tivesse engasgado. Os olhos da esfera se abriram mais, muito mais. E do centro da esfera algo se moveu. Não era um movimento, era uma ruptura. Era a dor, era a verdade. Elias caiu, mas não caiu no chão, caiu no vazio, caiu em 1000 mundos que não tinham nome. Viu cidades que não existiam, estrelas que eram feitas de gritos, humanos que viviam em câmaras de gelo, com olhos abertos para sempre. Ele viu o que eles eram. Eles não eram criaturas, eles eram o que o universo esqueceu que era. Eles eram o que o tempo esqueceu que existiu. Eles eram o que o pensamento humano não poderia suportar. Eles eram o que estava além do bem, além do mal, além do tempo, além da morte. Eles eram o que olhava. Eles eram a causa do medo. Eles eram o que o universo precisava para existir. E então algo aconteceu. A esfera se abriu. Não com fumaça, não com luz, com silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas presença. Um silêncio que gritava. E a voz veio não de dentro da esfera, de dentro de Elias. E você já viu, disse a voz, você já sabe, você é um de nós. Elias tentou gritar, não conseguiu, sua boca estava fechada, mas ele sentiu o que estava sendo dito. Eles não era Elias morrer, ele nunca fora. Ele era um dos que haviam ido embora, um dos que tinham escolhido se esquecer, um dos que tinham se disfarçado como humano, um dos que tinham vindo de volta. Eles o haviam chamado e ele havia vindo. Porque era assim que funcionava, o universo precisava de olhos, e os olhos precisavam de pessoas. Pessoas que acreditavam que eram humanas, pessoas que acreditavam que podiam ver, pessoas que acreditavam que podiam fugir. Mas não havia fuga, porque quando você olha para o céu olha de volta. E quando você olha com o coração vê. E quando você entende, você se torna. E Elias entendeu. Entendeu que a história do vilarejo não era uma lenda, era um aviso. E que o que ele estava sentindo não era terror, era reconhecimento. Ele não estava fugindo, ele estava voltando. Na manhã seguinte, os moradores de São Miguel do Céu viram um homem caminhando pela estrada de volta para a cidade. Era o doutor Elias Moreira, mas não era ele. O rosto estava pálido, os olhos muito abertos, e não havia refletor nenhum, como se não fosse possível refletir. Ele parou na frente da casa de Dona Lúcia, abriu a porta, entrou e sentou-se no chão em silêncio. Ninguém falou com eles, mas todos sabiam. Ele estava de volta. Eles sabiam, porque o silêncio era diferente, porque o ar estava mais pesado, porque as árvores tinham olhos novos, e porque na noite seguinte o céu ficou azul. Um azul que não deveria existir. E em todos os sonhos, todos os que dormiam ouviram a mesma voz. Você está olhando agora. Você sabe, você é um de nós. E o universo respirou, porque ele sabia, eles tinham voltado, que o medo não era do que vinha, era do que já estava aqui, era do que sempre esteve, era do que era. Eles eram Elohim, e eles olhavam, e sempre olhariam. E quando você olhar para o céu e sentir que algo está olhando de volta, não se afaste, porque talvez você já tenha sido chamado, e talvez você já tenha respondido.